Mateus capítulo 26, versículo 33 em diante, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Pai, nós te louvamos desde já pela leitura da tua palavra, Senhor. Queremos ouvir claramente a tua voz, dá-nos entendimento, discernimento, Pai, para que possamos não só decorar, guardar, mas praticar a tua vontade. Assim como disse o teu filho, que não seja o nosso querer, a nossa vontade, as nossas percepções, mas o teu querer em nós, Pai. Ó Deus, repreende nesse momento toda e qualquer distração que possa tentar nos atrapalhar de prestar atenção na tua palavra. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, o ministério de Jesus basicamente é descrito como 3 anos de duração, onde ele andou com muitas pessoas. Pessoas que o procuravam para serem curadas, outras serviam Jesus com todo o prazer do mundo, outras queriam apenas ouvi-lo de curiosidade, alguns ainda seguiam Jesus para testar Jesus, para saber se ele era fiel à lei. Enfim, nós vimos pessoas de todos os tipos seguindo a Jesus, e por um determinado momento nós entendemos que todos queriam estar muito próximos do Mestre, porque estando próximo do Mestre, estamos próximos das bênçãos, daquele resultado, das respostas que nós queremos obter. Como eu disse, nós encontramos na Bíblia pessoas buscando Jesus para receberem cura. E o quanto mais próximo elas estavam de Jesus, mais fácil seria a cura. Lembramos do texto onde uma mulher precisa afastar a multidão e com muito sacrifício, quase sem forças, consegue tocar na orla do vestido de Jesus e ali ela é curada pela proximidade. Numa outra ocasião, nós vimos um homem de baixa estatura que não conseguia ver Jesus, e aí ele teve a brilhante ideia, iluminado por Deus, de subir numa árvore, num sicômoro, e ali ele alcançou Jesus à vista, mas quando ele vê Jesus, ao mesmo tempo ele chama a atenção de Jesus, e ele provoca uma aproximação. Jesus deixa a multidão e vai em direção àquele homem chamado Zaqueu. Muitas situações nós vamos ver a proximidade de pessoas com Jesus por muitos motivos diversos. Nós falamos de pessoas que estavam ali para testar Jesus, e quanto mais próximos estavam de Jesus, mais eles ouviam Jesus falando. Alguns iam para trair ou para tentar pegar Jesus na letra, então eles eram enviados pelo Sinédrio, e quando se aproximavam, ouviam Jesus dando explicações na palavra. E aí eles ficavam prestando atenção, e se eles estivessem bem próximos, eles podiam fazer uma pergunta para ver se Jesus errava na resposta. Enfim, nós vamos ver Jesus próximo de muitas pessoas, mas a vontade de Jesus é muito clara. Nem sempre ele quer estar no meio da multidão.
Em Marcos 4 fala de um momento em que ele reúne ali os discípulos e diz: olha, vamos atravessar o mar. E eles dizem: mas Senhor, está tarde, o mar, o que pode acontecer? Não importa, vamos estar prontos, sempre estamos prontos para algo novo. Vamos deixar Deus guiar a nossa vida. Então eles entram no barco, deixam a multidão para trás, que poderia ser uma evidência, um sucesso do ministério de Jesus. Qual é o evangelista, o pregador da palavra que não quer estar em meio a multidões? Jesus deixa a multidão para trás, atravessa o mar e vai pregar para um homem chamado, ou conhecido como endemoniado de Gadara. E ali Jesus expulsa os demônios, promove uma libertação, e depois que ele cumpre aquele projeto de salvar uma vida, ele se retira e volta para as multidões. Então nós vemos essa aproximação. E em alguns momentos, Jesus ele começa a fazer não uma acepção de pessoas, mas ele começa a fazer uma seleção daqueles que ele queria que estivessem muito próximos dele. Um momento como esse, falamos pela manhã uma palavra muito similar, dizendo: olha, sinta-se privilegiado pelo Senhor ter te chamado nesta manhã. À noite novas pessoas virão, ou talvez você volte à noite, mas é um privilégio poder ser convidado por Jesus a estar em comunhão com Ele. Havia momentos em que ele estava no meio de uma grande multidão, mas há momentos que a gente vê ele ceando com apenas 12 homens, ou se retirando com a menos ainda para orar, como nós vimos no texto. Eu entendo que nesta noite nós fomos separados de uma grande multidão, que o Espírito de Deus nos convidou para estarmos na casa do Pai, porque quando Ele nos separa, Ele tem algo a tratar conosco. Eu entendo que Deus, o Espírito de Deus tem algo a tratar com você, comigo, com esta pequena igreja que se reúne para dar ouvidos à voz do Mestre. Você poderia fazer parte de uma grande multidão e ouvir o Mestre do mesmo jeito. Mas hoje você foi separado para um pequeno grupo para ouvir a voz do Senhor, e isso nos faz mais que especiais. Vimos um texto onde ele deixa para trás a multidão e separa os 11 para orar. Mais à frente ele deixa 8 e segue com 3 para orar. E depois Jesus está sozinho orando, porque ele tinha algo especial para receber do Pai. Tinha algo especial para falar e para receber. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o ministério de Jesus não está baseado em quantas pessoas conseguiram ouvi-lo, mas em quantas pessoas conseguiram obedecê-lo. Uma coisa é o que nós ouvimos, e outra coisa é o que nós colocamos em prática por um coração obediente, por uma mente de razão, que obedece à palavra de Deus, mesmo às vezes não entendendo. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer aos novos convertidos, com relação aos questionamentos, eu creio que o mestre do discipulado tem esses questionamentos: mas professor, por que isso, por que aquilo? Queridos, há momentos que nós temos que caminhar passos com Jesus, e muitas vezes nós não vamos ter respostas imediatas para os nossos questionamentos. Há em nós uma necessidade de obedecermos e entendermos a importância do chamado que Ele tem nos feito. Ora, um novo convertido, ele é destacado de uma multidão chamada mundo, e ele é trazido para a casa do Pai para caminhar com Jesus muitos passos, e à medida que ele caminha, mais ele conhece da vontade do Mestre. E então o que está acontecendo no ministério de Jesus, senão ele separar pessoas para ocasiões específicas. Hoje é o momento de ceia. Eu entendo que esse é, como disse também pela manhã, é o momento mais especial da igreja. É o momento onde nós vamos poder compartilhar sem direitos, porque se formos avaliar nossa vida, nenhum de nós teria direito a sentar à mesa do Mestre. Mas o Mestre, com seu amor incomensurável, seu amor que excede ao entendimento humano, ele diz: não, eu receberei. Se você deseja estar na minha presença, eu vou te dar livramentos, eu vou te conduzir à minha casa nesta noite. E foi isso que aconteceu, amados. Chegamos aqui por uma ação maravilhosa de Deus. Mas pastor, então Deus fez acepção de pessoas? Jamais. Jesus, ele não pode fazer acepção de pessoas. Em Atos dos Apóstolos, Pedro dá um testemunho maravilhoso dizendo que Jesus jamais faria acepção de pessoas. Mas ele separa-nos, ele nos chama para tarefas específicas.
Deus pode nos chamar, por exemplo, para levar uma palavra a uma pessoa que você nem conhece na fila do banco. Lá está você preocupado em pagar as suas contas, fiel, observando tudo o que está acontecendo, e aí você ouve a lamúria de uma pessoa, o reclamar de alguém que você nem conhece, mas que criou uma brecha para você falar do Evangelho. E ali Deus pode te usar e você falar do amor de Jesus e tranquilizar uma alma, irmãos. Quantos são os testemunhos, e às vezes testemunhos que nós temos que forçar a nossa mente a acreditar, porque parece coisa sobrenatural. Não entendemos o agir e o mover de Deus. Como Deus tem situações para nós que nos surpreende. Como Deus age na nossa vida, talvez você tenha experiências para contar. Deus agindo de uma maneira a te surpreender poderosamente. Não faz muito tempo que eu ouvi um testemunho de um homem que foi evangelizar no trem. E ele, logicamente, era uma época em que ele podia, e ali as pessoas ao redor ficaram irritadas com ele, até que um homem pegou a sua Bíblia e jogou pela janela. Pensou nisso? E ele ficar sem entender, meu Deus, eu estou pregando o Evangelho, alguém irado pegou minha Bíblia e jogou pela janela. Essa Bíblia caiu nos pés de uma pessoa que estava pensando, sabe fazer o quê, irmãos? Cometer suicídio. Algo sobrenatural? Um homem que se dirige para uma plataforma pensando em se jogar no trem, pensando em dar cabo à sua vida de algum jeito, quem sabe eu vou subir um edifício, eu vou me jogar. Ele estava desesperado, e o testemunho é que quando a Bíblia caiu, ele disse, não pode ser. Não, alguma coisa está acontecendo. Queridos, aquele que é movido pelo Espírito de Deus, ele sabe que Deus pode surpreender a todo momento. Nós estamos lidando com uma ação sobrenatural. Você não está aqui fazendo um estudo e você não vai sair daqui hoje com um diploma. O que está acontecendo nesse momento é que pessoas sábias abriram mão de suas vidas no meio da multidão, ouviram o chamado do Espírito de Deus, foram selecionadas para esse tempo e estão aqui prontas para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus e sairão daqui enriquecidas por essa palavra. Se você lembra do testemunho do nosso irmão Larry, ele disse que com todos os seus esforços, ele buscava e não encontrava, mas quando ele entregou, ele leu, ele viu que era o Senhor, o dono de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Ele diz, então eu vou descansar. E aí quando nós descansamos no Senhor, é quando as coisas começam a acontecer. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Ele teve o tempo de estudar, de semear, e agora ele está no tempo de colher. Jesus, ele tinha tempo de estar no meio da multidão, e ele tinha tempo para estar com alguns, com outros menos, e até mesmo sozinho. Talvez por isso ele tenha nos dado com muita sabedoria uma palavra para aqueles que buscam ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela começa dentro de nós. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta. E em oculto começamos a falar com Deus, e o Deus que nos vê em oculto, Ele nos abençoa e proclama isso pelos eirados. Deus é aquele que coloca os decretos de vitória sobre a tua vida. Você pode dizer amém por isso? Aquilo que oramos em secreto, em oculto, agora todos verão que você está sendo abençoado. Porque muitas vezes a gente proclama o testemunho, a gente proclama as lutas. A gente conta para todo mundo que está passando luta. Ai, irmão, ora por mim. Crente, 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele vai difundindo esse hábito de pedir oração. Mas ele mesmo não ora por ele. Ele mesmo não quer caminhar uma milha com Jesus. Ele acha que as coisas virão prontamente. A nossa vida é uma vida de caminhadas. E o tempo todo o Mestre está nos chamando para tarefas específicas. A todo tempo o Senhor está nos dando missões específicas. Seja você um evangelista, um ganhador de alma. Seja alguém pronto para que o Espírito de Deus possa te usar. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não estudei a Bíblia, mas você tem o seu testemunho. Aquele homem endemoniado que foi liberto de muitos demônios, milhares de demônios, você acredita? Ele foi tentar entrar no barco de Jesus. Não, meu filho, você não tem que me seguir agora. Agora você tem que ir para a sua casa. Mostra para a tua família o que Deus fez com você. Como você andava como louco e agora você está em pleno juízo. Isso é para a glória de Deus.
E muitas vezes nos calamos porque não entendemos o nosso chamado. Jesus nos chama para muitas missões, mas uma, eu tenho certeza, Ele não nos chama para dormirmos. Olha para o seu irmão, vê se ele está dormindo. Se ele tivesse, acorda ele com muito carinho. Não assusta ele, vai que se você der um grito, ele cai para trás. Olha, não faça isso. Mas nós não fomos chamados para dormir. Estou falando isso porque, logicamente, algumas pessoas acabam cochilando pelo cansaço do corpo. Não é isso, queridos. Dormir aqui na palavra de Deus significa muito mais do que fechar os olhos. Quando Jesus separa esses homens e dá uma tarefa específica, olha o que nós lemos no versículo 16. Em seguida, 36, melhor dizendo, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Se você ler alguns versículos antes, ou talvez alguns capítulos aí do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus estava entre as multidões. E por um determinado momento, para cumprir o chamado do seu ministério, os momentos finais onde ele precisava encerrar com chave de ouro, e para ele encerrar com chave de ouro não representa necessariamente ser empossado rei. Pelo contrário, fechar com chave de ouro para Jesus é morrer por uma humanidade que nem valor daria a ele. Fechar com chave de ouro era Jesus compartilhar os bons momentos na vida, com a vida daqueles que ele amava. Ele larga a multidão e vai para a ceia. Diz a palavra de Deus, como lemos pela manhã, que Jesus está ali com os 12 discípulos ceando. Eu disse também pela manhã que muitas pessoas poderiam estar servindo, levando comida, muitos poderiam estar ali servindo, limpando a casa, organizando. Então nós podemos ver algumas pessoas fazendo tarefas específicas, mas os 12 foram selecionados para sentar à mesa. Jesus estava apresentando o seu ministério. Diz o texto que num determinado momento ele identifica que um deles ia trair. Há aquele questionamento. Em outro evangelho diz que Jesus olha para Judas e diz: o que você tem a fazer, faze logo. Então Jesus diz para Judas: se retira logo, meu filho. Você quer me trair? Você está com vontade de trair? Pode me trair. Mas o meu chamado eu não vou negligenciar, eu não vou abrir mão para a missão ou da missão que Deus me confiou. Isso é entender o quanto nós somos chamados para diversas tarefas. E ali então Jesus participa com os 12, mas por um determinado momento Judas o abandona. Ele está agora com 11 pessoas, e ele diz para aqueles homens: vamos cantar um corinho, vamos então para o Monte das Oliveiras, porque existe algo em mim que precisa aflorar, que é a vontade do Pai e não a minha. Porque a minha vontade, ou a vontade da nossa carne, sempre será se esconder das missões que Deus tem dado para nós. Missões que Deus dá, como achamos difícil cumprir, pastor. Como Deus me dá missões difíceis. Deus dá missão difícil porque Ele é o Deus do impossível, e Ele está conosco. E Ele nos coloca em lugares altos, assentado entre os príncipes. Como nós precisamos guardar isso no coração e entender que a vontade dele é que você chegue aonde você deseja chegar, mas mais ainda, chegue aonde ele deseja que você esteja. Deus tem missões para nós. Deus quer nos colocar em lugares altos, e muitas vezes nós queremos ainda caminhar na multidão. A visão de Judas, nós podemos entender que era se esbaldar na multidão. Ele abre mão daquela comunhão dos 12 para gastar o seu dinheiro nas libertinagens do mundo. Então o desejo dele era se esbaldar na multidão. Enquanto que os 11 querem ainda aquela comunhão simples com Jesus. Jesus separa os 11, diz o texto aí no versículo 37. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Você percebe aqui que Jesus está colocando já um grupo de sentinela. Se você ler o finalzinho do versículo 36, ele diz assim, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele está dizendo isso para os 11.
Quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele se reúne com os 11 e diz: olha, vocês ficam aqui, fiquem de sentinela, porque eu vou mais à frente orar. Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo. Missões diferentes para o mesmo grupo que estava há pouco reunido com ele na última ceia. Ele deixa ali os 8 reunidos e a missão deles era apenas vigiar enquanto o mestre estava em paz, orando com o Pai. Ele leva 3 e nesse determinado momento, versículo 38, ele diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui e vigiai comigo. Ele cria um outro grupo de sentinelas mais reduzido, com apenas 3 pessoas. Essa separação e chamado, onde ele deixa 8 e depois mais 3 e depois vai sozinho, nos mostra os momentos em que nós precisamos identificar a hora de estar no meio da multidão, a hora de estar no meio dos amigos que mais amamos, da família, e a hora que nós temos de estar a sós com o Pai. Para que Jesus pudesse cumprir o seu ministério do começo ao fim, sem errar num tio e numa letra, em muitas ocasiões ele precisava estar a sós com o Pai. A igreja dos últimos dias é uma igreja motivada às multidões. É uma igreja motivada às aglomerações e aos shows gospel. A igreja dos últimos dias é a igreja motivada a números, enquanto que o nosso Deus não está preocupado com isso, porque a maior evidência da comunhão pode ser com você sozinho na sua casa. Essa é a comunhão com o Pai. A comunhão com a igreja é extremamente necessária, porque sem ela, porque estaríamos com uma ceia posta. Mas sabe o momento em que nós precisamos ouvir no nosso coração a voz de Deus? Em que nós confiamos na nossa casa trancada e fechamos a porta do quarto e ali entendemos que o Senhor acampa os anjos ao nosso redor. Queridos, há momentos que nós vamos ter que falar com Deus e não tem jeito. Você vai falar com o seu amigo de oração e ele não vai ter tempo para você. Você vai ligar para o pastor e o telefone vai dar fora de área. Mas quando você se retira para falar com Deus, o Espírito de Deus nunca dá ocupado. O Espírito de Deus faz uma linha direta com o trono do Pai. E esse é o momento em que nós mais ouvimos a profundidade da palavra de Deus. É quando tudo aquilo que estamos compartilhando nesta noite, nesta comunhão, palavras que você talvez não lembre amanhã, mas estão guardadas, e uma das missões do Espírito Santo é nos fazer lembrar aquilo que aprendemos. E se você guarda esta palavra no seu coração, quando você estiver a sós com Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer revelações para a tua vida diante da palavra que você está ouvindo. Por isso nós devemos guardá-la no nosso coração. Provérbios 4:23 diz isso vastamente, de uma forma tão profunda. Guarda isso no teu coração. Queridos, quando eu vejo Jesus aqui separando esses homens e dando ordens específicas, é porque ele tem um mistério para cada um deles. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, irmãos, eu vejo Jesus aqui precisando dizer essa palavra para Deus sozinho. Porque uma determinada ocasião, ele diz para Pedro: Pedro, ora, é necessário que eu morra, que eu seja levado àqueles homens algozes que vão tirar a minha vida. E Pedro diz: não, Senhor. Não, isso não pode acontecer jamais. O Senhor é o nosso líder, eis que estou contigo. Se for preciso, eu vou contigo até a morte. Jesus diz: Pedro, arreda de mim, Satanás, anda para trás um pouquinho, porque você não entende que eu tenho que cumprir a vontade do Pai. Se Jesus, amado, se reúne com os 11 agora e diz assim: olha, eu fui traído por Judas, viu? Vocês veem que Judas não está aqui, ele está indo lá me trair, mas vocês não podem me abandonar, fiquem comigo, vamos dar as mãos, vamos ficar juntos. Jesus não olha para eles desse jeito. Jesus se separa deles e diz: eu vou falar com Deus, porque o meu Deus jamais me abandonou, jamais me abandonará. É o Deus em que eu confio, é o Deus que ouve a minha oração, é o Deus que quer que nos entreguemos a Ele e dizer: ó Senhor, que seja feita a tua
tua vontade, mas não a minha, Pai. Porque se ele compartilha com os 11, dizendo que a vontade de Deus é que ele morresse numa cruz, os 11 iam dizer, não, Jesus, de jeito nenhum. Que isso? A gente não vai deixar isso acontecer. Trouxemos espadas, a gente vai lutar, a gente vai matar todos os soldados que se aproximarem, vamos te proteger. E Jesus, não, mas não é essa a vontade do Pai. Quantas vezes, amados, entramos em guerras e contendas que não são de Deus? O próprio Pedro, o mais afoito deles, quando pega a espada e tenta matar o soldado, Jesus precisa repreendê-lo. Jesus precisa dizer para ele que ele fez algo muito feio. Pedro, que isso? Coisa feia que você fez, Pedro. Onde que eu te ensinei a sair por aí matando pessoas? Eu não te ensinei que você deve deixar o inimigo te conduzir mais uma milha? Se ele te pedir uma milha, vai outra com ele. Se ele te pedir uma capa, dê duas. Se ele bater de um lado da face, você não tem que dar outra. Então por que você pegou na espada? Aquele que levantar a espada vai morrer pela espada. Aí Jesus vai lá, cola a orelha do soldado. Jesus desfere uma palavra no coração daqueles homens dizendo, o perdão é a maior nobreza de Deus para as nossas vidas, amados. Se não identificarmos isso, não vamos valorizar esse momento, essa comunhão. Você já foi perdoado por Deus alguma vez? Eu não sei se você reparou na ministração dos louvores, mas eu estava bem atento. Quando foi dito que esta pode ser uma segunda chance para muitas pessoas. Eu amo saber que o meu Deus está sempre pronto para me perdoar. Mas isso não faz de mim um pecador inveterado. Não é pelo fato de eu contar com o perdão de Deus é que eu vou sair por aí pecando e depois correr para a comunhão. O que Jesus faz com esses homens é deixá-los aos poucos. Os 8 que ficaram para trás não ouviram a palavra de Jesus falando da angústia, da agonia. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos, compartilhou muitos momentos, estava no Monte da Transfiguração, entrou no barco, compartilhou muitos bons momentos com Jesus. E ali ele diz para aqueles 3, olha, vocês fiquem aqui orando, porque eu estou muito angustiado. Eu vou passar por um momento que vocês nesse momento não vão nem entender. Mas eu vou passar por uma situação, o Pai vai me levar para um lugar que vocês não vão compreender, mas fiquem aqui, apenas orem. Orem por mim. Orem por mim. Enquanto a primeira sentinela estava atenta, a segunda podia estar pelo menos orando. Queridos, aqueles homens não perceberam que eles não foram chamados por Jesus para descansar. Quantos de nós achamos que o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado para a gente simplesmente sentar no banco da igreja e dizer, oh, obrigado, hoje eu sou salvo, a minha salvação está no coração, agora eu estou feliz, eu não preciso mais fazer nada porque Jesus me salvou. Pelo contrário, querido, Ele te chamou para você colocar a mão no arado e salvar muitas pessoas que precisam ser salvas também. Ele te chamou para você testemunhar não somente as lutas e as tristezas, que tanto encontramos ombros amigos, como encontramos ombros amigos para ouvir as nossas queixas, mas você precisa declarar as vitórias que o Senhor tem trazido à tua vida, como Deus tem trabalhado em você, mesmo que você não tenha alcançado a vitória que você deseja. Você percebe que hoje é um dia de vitória nesse lugar? Você pode dizer glória a Deus por isso? Você venceu a morte, você venceu o cansaço, você venceu a maldita TV. Eu não sei por que não fizeram ainda novela aos domingos. Eu acho que eu vou ligar para as maiores redes de TV e vou pedir para fazer novela aos domingos. Porque aí vai provar os crentes de verdade. E eu vou pedir para colocar o último capítulo no domingo, viu, irmãos? 19h. Na hora de você estar na casa do Pai, adorando e glorificando o nome do Senhor. Irmão, Jesus, Ele está separando esses homens e eles ainda não conseguem entender exatamente o que está acontecendo. Eles não conseguem perceber o que eles estão fazendo naquele momento por Jesus, por tudo aquilo que Ele já havia feito. Por tudo que Jesus já havia ensinado, por todos os bons momentos que eles haviam passado juntos. A ordem de Jesus, a exigência naquela hora era, fiquem aqui e orem comigo. O texto diz que eles não puderam orar nem um pouco. Versículo 40,
E voltando para os discípulos, achou-os como, irmãos? Dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nem uma hora. Há uma parábola linda que Jesus conta sobre o joio e trigo. E o que me chama muita atenção nesse texto é que Jesus diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e lançou a semente do joio. Você sabe que às vezes nós acordamos com as surpresas da nossa vida, corremos ou para o ombro amigo ou para os braços do Pai e começamos a perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Essa noite o Espírito de Deus quer perguntar para você: será que em algum momento você não dormiu? Será que em algum momento você não deixou de vigiar sobre a tua própria vida, sobre a obra de Deus, aquilo que Deus tem para você? Será que num determinado momento nós não estamos tão preocupados com a nossa vidinha, irmãos, que tende a desaparecer em pouco tempo? Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 lá fora nesse mundo. Estamos planejando, estamos fazendo muitos planos para daqui a 20, 30, 50, 100 anos. Estamos querendo deixar um legado sem saber se tudo isso, haverá tempo para tudo isso. Talvez o Espírito de Deus esteja incomodando você a refletir um pouquinho sobre como está o seu tempo. Hoje você foi separado por Deus, separado da multidão, dos 11. Eu creio que hoje você representa os 3, os mais próximos, que Ele quer manter uma comunhão. O Espírito de Deus está dizendo para você que Ele quer manter uma comunhão com você que você nunca imaginou. Ele está nos trazendo uma palavra para te alertar e dizer: olha, você já saiu desse mundo lá fora. Você já deixou a multidão para trás faz tempo. Você já deixou os 8 que ficaram no meio do caminho. Então agora o Senhor está te separando nesse momento especial. Enquanto Ele está fazendo a sua parte, Ele quer que você faça a sua também. Versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, queridos, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Há um texto na palavra de Deus que nos ensina o apóstolo Paulo que o Deus desse século cega o nosso entendimento. Se você tem o hábito de ver TV à noite, quando você chega cansado do trabalho, talvez você já tenha experimentado cochilar e deixou que a TV ficasse assistindo você mais do que você assistisse a TV. Isso prova que às vezes nós temos o controle da situação. Até um determinado momento nós tomamos um banho, ligamos a TV, regulamos o volume, está tudo sob controle. Você planeja assistir um determinado programa, os teus olhos estão bem atentos no primeiro capítulo, mas no segundo a carne está fraca e você tende a cochilar. Aí você se levanta, lava o rosto e diz: não, eu tenho que ver esse programa hoje, esse filme é maravilhoso. Mas a carne está dizendo para você: eu não resisto. E quando você vê o filme acaba e você diz: ué, o mocinho venceu, a dama se casou com o príncipe. Assim é a nossa vida, amados. Se nós não percebermos as missões que temos que estar bem atentos diante de Deus, o tempo passa e a melhor oportunidade da nossa vida é desperdiçada. Eu posso te garantir que a melhor oportunidade da tua vida é o dia chamado hoje. Hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos cantar jubilosamente o nome do Senhor nesse lugar. Vamos salmodiar ao Senhor, porque Ele fez esse dia para nós. E nós chegamos até o fim desta noite agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Queridos, eu vejo aqui Jesus separando e dizendo para esses homens: vocês não foram chamados para dormir.
Como é que eles podiam vigiar para Jesus? Olha o que Jesus diz no versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Qual era a tentação? Naquele momento era o cansaço. Era a irresponsabilidade da vigilância, que eles deveriam estar atentos e não estavam. Era eles talvez... É difícil dormir em pé, né? Eu já vi gente dormindo em pé, mas é difícil. Mas se você está cansado e senta, aí que você dorme. Eu tenho esse hábito, eu gosto de chegar em casa no fim da noite, ligar a TV. Quando eu estou muito cansado, eu sento. Porque se eu encostar a cabeça, a TV vai me assistir a noite toda. É verdade, irmãos. Entenda isso na tua vida. A tua vida é um filme. Estamos aqui, o nosso tempo está passando. Hoje você foi separado. Hoje você foi separado para ouvir uma palavra de vigilância quanto à tua vida. Quantas coisas nós deixamos passar e queremos às vezes até voltar atrás e não dá mais tempo. Quantas vezes vemos pessoas desperdiçando a sua juventude, irmãos. Às vezes eu assisto uns programas que eu fico muito interessado aí, uns programas americanos, que falam de pessoas que querem rejuvenescer. Enquanto a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, esses dias mesmo eu vi na TV ontem um ator e falei, aquele ator está diferente, ele esticou alguma coisa, deu uma melhorada ali, ó. Ele puxou aqui, porque ele estava meio caidinho, aí deve ter dado uma enchida, botou botox, esticou aqui, fez uma plástica ali. E eu fico pensando, nós vamos lutar contra a nossa carne até quando? Quantas pessoas desperdiçam o tempo que tem para Deus e quando chega em tenra idade quer recuperar tudo isso? Irmãos, nós temos que viver o dia de hoje pelo dia de hoje. Vamos viver o dia de amanhã pelo dia de amanhã. O nosso Deus é aquele que tem nos guardado desde ontem, está nos guardando hoje e o amanhã pertence a Ele. Louvado seja o Senhor. Tudo que nós não podemos fazer é fechar os olhos. É deixar passar esse momento especial da nossa vida. Sabe que o Senhor está querendo trazer milagres para esta igreja? Você sabe que o Senhor quer abençoar a tua vida para que todos os dias tenhamos testemunhos de vitória nesse lugar? Só que às vezes estamos cochilando, a nossa carne está enfraquecida, o filme está passando e nós estamos mais dormindo do que prestando atenção no que está acontecendo. Versículo 42, tornou a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por que Jesus repete a mesma palavra, irmão? Jesus não está rezando, não. Você sabe que a diferença da reza para a oração é justamente a repetição, né? Jesus não está rezando, não, Jesus está orando. Quando o escritor diz que ele repete as mesmas palavras, é que ele está dando o mesmo sentido. É um problema que ele está vivendo, uma agonia da sua carne, porque ele sabe que vai passar pela dor, vai derramar sangue, ele vai sofrer o que sofreu por pessoas que vão custar a dar valor. E por pessoas que nunca vão dar valor ao que ele fez. O que ele queria que esses discípulos fizessem, dessem valor ao que estava acontecendo. E o que ele quer que façamos hoje é que vamos precisar dar valor ao que está acontecendo hoje. Sempre damos mais valor àquilo que acabamos de perder. São maravilhosos os filmes que falam do arrebatamento. Cada um com um tema específico, mas fechando para o mesmo propósito. A igreja vai, alguns ficam, e eles decidem correr para a igreja. E quando chegam na igreja não encontram os irmãos. E começam a lembrar, puxa, cadê o irmão fulano que ficava aqui do meu lado? Cadê a irmã que sentava comigo e cantava desafinado, mas eu amava ver ela cantar desafinado? Não estamos valorizando como devíamos.
Eu me lembro de uma situação no início da minha conversão, em que eu estava numa igreja e tinha uma irmãzinha que, quando ela tinha oportunidade, todos viravam a cara. Porque ela não falava bem. Ela não era sequer afinada. Mas todas as vezes que ela tinha oportunidade de cantar, irmãos, eu chorava. Porque eu percebi uma sinceridade no coração dela, tão forte, tão linda. E por isso eu ficava, no começo, perguntando, mas o pastor vai chamar aquela irmã de novo para cantar? A igreja está recusando, a igreja daqui a pouco vai embora. E ela não sabia falar, irmãos, mas ela tinha uma sinceridade tão grande. Ela não falava sequer o Jesus, ela falava jejue. E a reação é essa. Puxa, o pastor vai chamar a irmã que não sabe nem falar Jesus. Mas quando ela falava jejue, o Espírito de Deus intercedia pelos gemidos daquela mulher, dizia para Deus, essa aí está te adorando em espírito e em verdade. Essa aí está te louvando com o coração e não apenas de boca. Quantas vezes desperdiçamos esse melhor momento da nossa vida, irmãos, de fazermos para Deus despreocupados com o que as pessoas vão dizer. Não, nós temos que olhar para o lado para ver se o irmão vai receber bem o meu glória a Deus, o meu aleluia. Aproveite esse momento chamado hoje na presença do Senhor, irmãos. Deus está nos separando e não é para dormirmos nesses últimos dias. Ele te separou para você prestar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. Ele separou você desse mundo lá fora para que a sua carne não se impregnasse mais. Ele separou para que você se transformasse no mais santo de todos os dias. E quantas vezes nos pegamos aqui sentados, mas pensando no trabalho de amanhã, no que vamos fazer hoje à noite ou no final da noite. Ele está nos chamando para fazer a nossa parte. E a nossa parte é o adorar e o bendizer e glorificar o seu nome. Foi para isso que nós fomos separados nessa noite, amados. No versículo 45, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Sabe, queridos, que até o momento onde Jesus conclui a ceia, ainda na presença de Judas, Judas sabe o que vai acontecer. Judas está com o coração contaminado, se vendeu por umas 30 moedas de prata e não gastou um centavo. Judas se retira e os 11 ficam ali na expectativa do que vai acontecer. Jesus os convida para um canto. Vamos cantar uma canção e depois vamos para o monte orar. O convite de Jesus foi específico. Vamos para o monte orar. Não vamos para dormir. Não vamos para ficar preocupados com o dia de amanhã. Não vamos para planejar a nossa estratégia de amanhã, porque não sabemos se o dia de amanhã será bom. Porque se Jesus relatasse o que ia acontecer no dia de amanhã, eles nem subiriam o monte, irmãos. Verdade seja dita. Se Jesus dissesse para eles, olha, a estratégia é essa, viu? A gente vai cantar, é o nosso último encontro reunidos aqui. A gente vai subir o monte, quando chegar lá, vocês vão dormir, eu vou chamar a atenção de vocês 3 vezes. Eu vou orar ao Pai 3 vezes, mas eu sei que o Pai não vai abrir mão desse ministério que Ele tem comigo. E logo depois os guardas virão, me prenderão. E pior, Judas vai trazê-los. Sabe o que ia acontecer? Primeiro que os discípulos iam tentar pegar Judas e dar uma surra nele. É ou não é? Essa não é a intenção de proteger o mestre. O que podia acontecer também era Pedro dizer, não, Senhor, mais uma vez o Senhor não vai ser preso, hein? Temos 2 espadas, vamos protegê-lo. Melhor, nem vamos para o monte. Gente, tranca a porta, não deixa Jesus sair não, hein? Jesus tomou um vinho aí, esse vinho deixou ele meio esquisito. Não, ele está falando que vai para a morte, que é isso? Mas quando a vontade de Deus prevalece, não adianta lutarmos com as nossas conjecturas, irmãos.
Quando a palavra de Deus entra no coração do homem, você pode ter lutado contra Deus a tua vida inteira, mas quando a palavra de Deus entra, ela discerne pensamentos e intenções, ela apaga o teu passado, ela apaga a tua mente das maldades que você fazia. Eis que tudo se faz novo na vida desse homem, amados. É por isso que os mistérios de Deus são tão incompreendidos pela ciência, porque quando Deus começa a operar, não tem jeito. Quando Jesus encerra dizendo, o traidor se aproxima, ele está dizendo, olha, vocês nunca pensaram que o dia mau ia chegar. Por isso eu disse para vocês se prepararem sempre. O Espírito de Deus quer que estejamos atentos a tudo, sem preocupações. Mas que o dia de hoje seja um dia de estarmos atentos e vigilantes. Porque o inimigo está lá fora, planejando vir com uma turba de malfeitores para tocar na nossa vida, para nos separar, para manchar o nosso coração com medo, com temor, com angústia. E se nós estivermos dormindo, ele vai nos pegar de surpresa. Mas se estivermos atentos e dizendo para Deus, Senhor, que seja a tua vontade, o inimigo pode até se aproximar. Ele virá por um caminho, mas por 7 caminhos ele sairá. Ele pode até arquitetar o melhor plano que ele tem contra você. Mas se você estiver valorizando o chamado que Deus te deu, de estar atento e vigilante a tudo o que está acontecendo, o inimigo não vai te pegar de surpresa. Porque quando a dor chegar, você vai dizer, seja feita a tua vontade. Quando a notícia chegar aos teus ouvidos, você vai dar glória a Deus e dizer, seja feita a tua vontade, Pai. Nós não podemos escolher que cálice vamos beber. Assim como Jesus não escolheu. Vamos apenas dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Sobre tudo o que o Senhor tem a nos entregar, irmãos, confiando nas nossas perícias, porque Deus investe em nós. Ele não nos chama para dormir, Ele chama para estarmos atentos. Eu convido você nessa noite, antes de tomar a ceia, a fazer essa reflexão. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele diz que nós devemos fazer um exame pela nossa vida e avaliar o quanto nós temos sido chamados e o quanto nós temos dormido em nossos chamados. O quanto Deus está investindo em nós e nos separando das multidões constantemente. Como eu vi nessa semana uma pessoa dizendo, pastor, eu voltei para o grupo que eu fazia parte, e o grupo era do mundão, e quando eu ouvi algumas palavras, deu vontade de correr para a casa do Pai. Eu disse, sabe por que isso? Porque você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O convite do Espírito de Deus é que você acorde quantas vezes for necessário, antes que o dia mau chegue. Se nós soubéssemos o dia que o ladrão bateria a nossa porta, nós nunca dormiríamos. E é exatamente isso que acontece na nossa vida espiritual. Não sabemos a que hora o inimigo vem.